O ranibizumab é um medicamento que tem cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde porque ele está lá dentro da diretriz de utilização da DUT 74 da ANS. Mas na prática, muita gente costuma reclamar dizendo que não tem conseguido acessar o tratamento pela operadora de plano de saúde e aí vem a questão, por que isso acontece? Olha, eu vou tentar explicar isso para vocês. Eu sou Elton Fernandes e eu sou advogado especialista em plano de saúde. Também sou professor de Direito Médico e Hospitalar e da Saúde em cursos de pós-graduação voltados para médicos e advogados em todo o Brasil, autor do livro Manual de Direito da Saúde Suplementar, e meu objetivo aqui é desmistificar para vocês as principais regras do setor dos planos de saúde. Vamos lá. Olha, esses tratamentos oculares com antiangiogênicos, eles estão previstos dentro da regra que a gente chama de diretriz de utilização da ANS. Que regra é essa? Vamos lá. Na descrição desse link aqui no YouTube, eu vou deixar para vocês o caminho para que vocês possam ler a regra, a fim de não ficar tomando o tempo de vocês aqui. Então eu vou mostrar didaticamente a vocês o que diz a regra, mas eu vou falar também sobre o que diz a lei, ok? Basicamente é o seguinte, essa regra, essa diretriz de utilização da ANS, ela prevê condições para que um paciente possa acessar esse tratamento. E que condições são essas? Elas estão ali estabelecidas dentro do anexo 2 da Resolução Normativa 465, que, como eu disse para você, estará aqui na descrição do vídeo. Mas, na prática, muitas das vezes, por alguma particularidade técnica ou alguma questão clínica, o paciente não atinge adequadamente todos os critérios da ANS para que ele acesse o tratamento. E o que faz a operadora de plano de saúde nesse caso? Nesse caso, a operadora de plano de saúde simplesmente diz então que ela não vai cobrir, que isso não tem cobertura obrigatória por ela, e então ela passa a recusar o tratamento com antiangiogênico, deixando o paciente muitas vezes à mercê da sua própria sorte. O que é preciso ficar claro aqui é que, embora essa seja uma regra de diretriz da ANS, a lei dos planos de saúde ela é superior a essa regra. E o que diz a lei dos planos de saúde? Ela basicamente diz que quando esse rol de procedimentos da ANS estiver em desacordo com a ciência, vale o que está na ciência e não vale o que está na regra da ANS. Então vamos pensar o seguinte, a regra da ANS é feita para um caso médio, para um caso padrão, para situações convencionais, mas a gente sabe que muitas vezes existem situações que fogem à média do caso, à média clínica. E aí, esse paciente, porque ele não atende especificamente essa diretriz de utilização da ANS, mas o caso dele, por exemplo, está em acordo com a ciência, ele ficará sem assistência? Ele vai ficar sem acesso ao antiangiogênico? Não. Ele não pode ficar sem acesso ao tratamento. E aí o que acontece? Aí vem a necessidade de que o médico que assiste esse beneficiário, faça um relatório clínico explicando que, apesar do caso não estar em acordo com a regra da ANS, é essencial que esse paciente tenha acesso ao tratamento. Porque ao explicar isso, o que a operadora de saúde vai ter que fazer? Bom, primeiro, ela pode provocar uma reanálise pela auditoria médica a fim de que possa entender, porque a operadora ela deveria se guiar pela lei. Se ela decidir seguir a lei, que é o que é correto, ela pode então olhar para esse pedido médico, para esse relatório que explica que o caso está em acordo com a regra da ANS e dizer: vou fazer a liberação. Mas vamos pensar então numa situação em que ele diz assim, não está em acordo com a regra. Não tem problema. Está em acordo com a lei? Está em acordo com a lei. Ok, a auditoria médica pode dizer então, não está em acordo com a regra da ANS, mas como a lei diz que eu devo autorizar tratamentos fora do rol, que estão em acordo com a ciência, e aqui há uma particularidade clínica que leva à indicação, eu farei a liberação desse tratamento também. A auditoria médica poderia fazer isso.
Evidentemente que isso não é comum, isso não é convencional, mas é claro que você pode tentar esse caminho antes de dar os próximos passos. Porque quais seriam os próximos passos possíveis? Os próximos passos possíveis são, se o caso está em acordo com a regra da ANS, faz muito sentido que você reclame, faça uma que a gente chama de NIP, né? Notificação de intermediação preliminar. Abra uma reclamação na ANS. Abra uma NIP na ANS. A NIP na ANS pode permitir, então, que a operadora de plano de saúde, via outras pessoas, via um outro grupo de pessoas que vão fazer uma análise disso, possa rever o seu caso. Ela vai ter, basicamente, 10 dias úteis para fazer a resposta para você, para dizer se ela vai liberar ou se ela não liberar. E se ela liberar, muito que bem. Surtiu efeito a sua reclamação na ANS e você fez muito bem em reclamar. E se ela não liberar? Olha, se ela não liberar, ao meu sentir é hora de você dar o passo 3, que é procurar um advogado especialista em plano de saúde que conheça a regra dos tratamentos oculares com antiangiogênicos, tá? Isso é extremamente importante, porque esse profissional vai analisar essa regra, ele vai então ver o relatório do seu médico e ele poderá então fazer uma ponderação de se está tudo certo, se está tudo completo, se é possível fazer a liberação disso, eventualmente até entrando com uma ação judicial e buscando a autorização disso para você na justiça. É uma análise cuidadosa e profissional, desse advogado, por exemplo, que pode permitir que a gente olhe para isso com muito cuidado, com muito critério e que explique adequadamente, então, quais são os caminhos que vão ser percorridos para buscar a liberação disso, se o caso até via uma ação judicial. E olha, existem profissionais experientes e especialistas em todo o Brasil, porque eu leciono em cursos de pós-graduação em todo o país, e tenho um grande orgulho de poder dizer que existem advogados que se formam conosco todos os semestres e que saem muito capacitados para entender isso. Portanto, se você não conhece você pode fazer isso online sem problema, porque como tudo é eletrônico hoje, como tudo isso hoje é feito eletronicamente, até um processo judicial, se necessário, é feito eletronicamente, você pode então consultar um profissional online, mandar os documentos todos por WhatsApp para ele, ele vai analisar e vocês vão fazer uma reunião, se encontrar no ambiente virtual, conversar, tirar suas dúvidas todas, ele entender as particularidades do seu caso, porque não importa qual é a operadora de plano de saúde, não importa qual é o tipo de contrato que você tem, se ele é empresarial, individual, coletivo, todas as operadoras de planos de saúde devem seguir a mesma lei e essa lei diz que, não estando no rol, mas estando em acordo com a ciência, ela diz que a operadora deverá fazer a autorização. E aí, claro, é muito importante que esse advogado conheça a regra, conheça a ciência e saiba até eventualmente onde buscar pareceres técnicos que possam subsidiar a indicação específica do tratamento ao seu caso. Eu desejo a você muito sucesso, que tudo fique bem. Se eu puder ser útil, mande aqui a mensagem para a gente, deixa aqui sua dúvida, que a gente é sempre um grande prazer poder interagir e tirar de todas as dúvidas daquilo que a gente disse aqui no vídeo. Muito sucesso e tudo bem. Até o próximo vídeo, que tudo fique bem por aí.